Dando continuidade à nossa aula 7, iniciamos agora a parte 2, a parte B, a segunda parte do nosso estudo sobre o arcano número 5 do tarô de Waite, o Papa. Na primeira parte, nós pudemos entrar em contato com a essência da mensagem da carta do Papa, que se trata muito de tradição, conservadorismo e crenças, crenças e crenças. Temos mais atenção à discussão sobre as crenças religiosas e a representatividade da liderança desse arcano. Que tipo de líder ele se trata? É sobre que líder? Que tipo de líder? Quais são as diferenças entre a liderança do Papa e a do imperador que este arcano representa? Que tipo de líder ele é? Líder religioso? Líder político? Líder sempre de uma instituição, de um grupo, de uma bolha, que estão ali, unidos pelas crenças e não pela admiração ao líder. Então, vamos dar continuidade às nossas reflexões que trazem entendimento sobre a mensagem que este arcano representa. As mensagens que traz. Então, vamos começar essa parte 2 refletindo. Quais são as crenças que você cria para você mesmo com o objetivo de se conformar? E aqui eu trago uns exemplos muito interessantes. Quem acredita que tem o dedo podre? Então eu não dou certo em nenhum relacionamento que eu me proponho a viver. E ao invés de refletir sobre mim, sobre os meus comportamentos e atitudes que podem estar promovendo um destino ruim quanto aos meus relacionamentos amorosos, ou então, ao invés de refletir sobre a possibilidade de coisas que estejam no meu inconsciente, sombras, influências de ancestralidade, tanto da ancestralidade familiar, do meu sistema familiar, quanto da ancestralidade humana, das crenças que eu fui herdando, tanto da humanidade quanto do meu sistema familiar, e que acabam influenciando o meu comportamento e ações que determinam os meus destinos amorosos, ao invés de refletir sobre isso e voltar a atenção para mim, me questionar sobre a minha autoestima e sobre tudo isso, eu me conformo. Eu tenho o dedo podre. Um outro exemplo é sobre pobreza, miséria. Bom, eu nasci pobre. A minha família passou muita fome, foi muito difícil, a gente não teve as mesmas oportunidades e, portanto, não tem a menor chance de eu conseguir vencer na vida. É fato, é legítimo, que não ter as mesmas oportunidades limita, tornam as coisas mais difíceis, mas não impossíveis. E aí, ao invés de eu olhar para mim, enxergar as minhas potencialidades e desenvolvê-las, independente da realidade, das ferramentas que eu tenho, eu me conformo. Eu não tive as mesmas oportunidades, portanto, eu não posso ascender socialmente, financeiramente. Porque eu creio nisso, que para mim é proibido, eu não mereço, eu não posso, eu não tenho a chance. Eu não creio em mim porque me faltou muita coisa. Então eu me conformo com o meu destino. Eu não faço nada para mudar. E aí está a diferença que eu vim falando desde a parte 1 desta aula sobre conformação e aceitação. Conformar é eu criar teorias para me conformar com aquele destino, para sofrer menos, para não ter que fazer nada. Aceitar é diferente. Eu aceito aquela realidade momentânea, mas eu tenho a força para transformá-la. Porque eu aceito, mas eu não acredito que é a única coisa que eu tenho para viver na minha vida. Eu não acredito que eu não posso mudar isso, porque eu acredito em mim. E nenhum tipo de crença pode tirar este poder, esta fé que tenho em mim mesma. Disso que se trata também, sobre isso também que se trata esta carta. Então, quando te traz, quando ela aparece para você ou para quem você está interpretando o oráculo, questione-se e questione o cliente. Quais foram as crenças que você criou ou acreditou
para se conformar com o seu destino, e não para aceitá-lo e, de verdade, tomar a força, a posse da força do destino e reverter. Isso é muito interessante. Esses são só 2 exemplos, mas a gente pode refletir. Reflita aí você. Quais outros exemplos? Quais foram as crenças que você criou, acreditou, para se conformar? E não para mudar. Quantas vezes você preferiu defender alguma crença religiosa ou social só para não ter que discordar da maioria e correr o risco de ser excluída, excluído? Muitas vezes a gente já fez isso em algum momento da nossa vida. Um exemplo que eu trago aqui é sobre o sexo antes do casamento. É pecado? E aí? O que você acha? Você já acreditou nisso? Ou você já foi cobrada por isso? Já foi julgada por isso em algum momento? Eu trouxe para este questionamento aquelas pessoas que estão dentro de uma bolha, cujas crenças, as regras ali, diz respeito ao fato de que sexo antes do casamento é pecado. Eu defendo também essa crença, porque eu não quero ser excluída do grupo, ou excluído. Porém, o que acontece? Homens procuram prostituta, mulheres traem, mas não tenho sexo com meu companheiro, com meu namorado, antes que a gente se case. Ou então, o que acontece na maioria das vezes, agilizamos o casamento para poder vivenciar isso, sem saber de fato se a gente se ama de verdade. E o amor importa nesse caso? Ou é a crença que importa? Ou é se manter parte de um grupo que importa? É a segurança social que me importa? É o que os outros pensam? É o meu exemplo moral que importa? E não a minha felicidade, o meu conceito, entendimento sobre vivenciar e ser amor numa relação e para mim mesma? Assim eu faço, assim eu defendo. Na verdade, não é assim eu faço. Assim eu defendo, assim eu julgo o outro. Eu julgo aquele que faz o contrário disso, dessa crença que é assim imprescindível para eu estar ali, fazendo parte daquele grupo. E é aquele que revela ter feito diferente, eu julgo, mas eu me comporto de uma maneira que não atende a esta regra, que não atende exatamente ao que o grupo crê e preconiza. Um outro exemplo. Geralmente a gente tende a rotular esta crença sobre sexo antes do casamento, ou sobre o sexo em si, à religião católica, aos evangélicos. Mas, no fundo, eu vejo que as crenças, elas mudam. Elas se modernizam, elas mudam as palavras, mas continuam ali, impregnadas, porque muitas dessas crenças estão enraizadas no nosso inconsciente coletivo, de conceitos morais herdados da nossa ancestralidade humana. E aqui eu trago, então, um exemplo, um chacoalhão. Na visão holística, durante o sexo, os chakras entre os parceiros se conectam, havendo uma troca energética. Muitas pessoas não pensam nisso. Por exemplo, como está a energia do seu parceiro ou parceira? Ele ou ela possui sentimentos, emoções, energias das quais eu me relaciono? E a minha energia poderá ser útil ao meu parceiro ou à minha parceira? Posso ser julgada por esta colocação, por este exemplo, mas é muito lúcido e claro para mim que é uma maneira diferente de condenar o sexo. É lógico que houve uma evolução nesse julgamento, nessa condenação, né? Mas a essência é a mesma
ainda não mudou. Não é possível ainda olhar para o ato sexual como uma necessidade fisiológica e algo natural, como fazer xixi, cocô, beber água, sentir fome? Porque a gente tem que continuar carregando essa crença mesmo que modificadinha, não é? Eu creio nisso. Pode ser que seja verdade. Acredito até que pode ser. Mas se tratando do chakra sexual, o que é melhor? Eu destravá-lo ou então absorver algumas energias não muito boas do meu parceiro? Será que quando eu coloco na balança, não dá na mesma e não é melhor eu fazer aquilo que eu tenho vontade? Ou se eu ficar parada aqui esperando alguém chegar na mesma frequência, vibrando as mesmas coisas, eu vou estar buscando alguém igual a mim, isso daí não traz desenvolvimento, evolução, aprendizado. Não faz com que eu conheça o mundo do outro. É lógico que tem que ter medida para todas as coisas, não é? Mas acho que não podemos nos pegar, nos se ater a esse tipo de crença, porque isso pode prejudicar, aprisionar o meu relacionamento com a minha própria sexualidade, com os meus próprios desejos e vontades. Acredito que é muito mais libertador fazer aquilo que se tem vontade. Mesmo que eu acarrete ali um pezinho energético. Quem garante? Quem prova? Eu já li muitas coisas que a energia da pessoa com que você se relaciona sexualmente fica reverberando no seu campo energético por 6 meses, um ano, cada um fala um tempo. Mas quem prova? Não é possível. Ou se é possível, ok. Mas não deixa de ser uma crença. E que pode ser libertadora ou limitante. Libertadora para aqueles que vivenciam este instinto, essa natureza do ser humano, de uma forma desregrada, trazendo consequências ruins, como doenças, por exemplo. E pode ser libertador para aqueles que reprimem demais a sexualidade, que se culpam e se colocam em pecado por sentir desejo, por sentir vontade, por fazer aquilo que quer. Então, na minha opinião, é a mesma crença, em outras palavras, e um pouquinho melhor, assim, um pouco mais leve, mas não deixa de ser crença. E não deixa, e como toda crença, ela é muito dual, sempre. Quantas vezes você teve medo de inovar e romper com as regras? E aqui eu coloco o exemplo da tatuagem. Houve tempos, e não um tempo tão para trás assim, não faz tanto tempo assim, acredito que eu lembro muito na década de 80, 90, que se julgava as pessoas que tinham tatuagem como sendo pessoas não confiáveis. Se você queria fazer uma tatuagem, a tua mãe reprimia, não deixava, se você ainda morasse debaixo do teto dela e vivesse do dinheiro dela, ou do teu pai. Por quê? Qual era o argumento? Você não vai arrumar emprego. Ninguém dá emprego para uma pessoa tatuada. E isso era verdade. Pior que era. Existia um exame médico para verificar se a pessoa tinha ou não tatuagem. Se ela tivesse, mesmo que ela fosse boa naquilo, fosse a pessoa mais indicada, mais qualificada para o cargo, ela não era contratada. Isso é muito triste, gente. E, ao mesmo tempo, libertador, no sentido de saber que a gente já conquistou, né? A gente conseguiu se libertar dessa crença, de alguma forma. Algumas pessoas ainda têm, mas eu acredito ainda que é a minoria, né? Então, o que acontecia naquela época? Eu queria fazer uma tatuagem, mas eu tinha medo de inovar. Eu tinha medo de ir contra as regras. E não era só eu, a maioria das pessoas. Quantas vezes assim o fez, inovou, foi contra alguma regra e não era exatamente o momento. E aí você se lascou. E aqui eu coloco o exemplo, quem nunca, né?
com pressa, ou então, à noite, de madrugada em São Paulo, eu sou da cidade de São Paulo, natural de São Paulo, hoje não moro mais lá, mas de madrugada, quando a gente estava voltando de alguma balada, da casa de algum amigo, a gente não parava no sinal vermelho por medo de ser assaltado. Só que qual é a regra? Parar no sinal vermelho. Porém, não era certo, de madrugada, os semáforos funcionarem daquele jeito, por causa do perigo. Não é certo, então eu não vou cumprir com essa regra. Então eu passo no sinal vermelho, mas não é o momento. Eu não reparo. E vem um caminhão, um carro, e me pega, e eu sofro um acidente, podendo até perder a minha vida. Então, este é um exemplo de quantas vezes a gente acabou inovando, indo contra as regras e se lascando, porque não era o momento certo. É importante lembrar que algumas vezes precisamos aceitar, nos conformar com o destino. Então, assim, é aquilo que eu venho falando. A aceitação do destino é diferente de conformação. É preciso, às vezes, lançar mão de algumas crenças para se conformar. Crenças sociais, religiosas, seja o que for. Mas aceitar o destino é diferente. Aceitar o destino é olhar para dentro de si, buscando as respostas de forma interna, para transformar a si mesmo, para transformar os seus comportamentos. Esta força de transformação dos seus comportamentos, que é exatamente a força do destino, que tem o poder de reverter aquele destino ruim. Então, o Papa ele pode representar aqui nesse exemplo, ele pode representar um professor, um mestre, mas um mestre, no teu lado positivo, que espera o aluno estar pronto para poder ensinar. Né? É aquele negócio. Uma professora do Jardim 1 ou do primeiro ano não pode ensinar aquelas crianças matéria, conteúdos do primeiro ano do ensino médio, porque aqueles alunos não estão preparados, não estão amadurecidos para poder entender, para poder aprender e absorver. Então, o arquétipo do Papa ele pode representar, sim, um professor, um mestre, mas na condição de espera, de esperar o aluno estar pronto para ensinar. Então, ali está um outro aspecto da dualidade do segredo. Eu mantenho em segredo o meu conhecimento porque você não está pronto para saber, para entender. E não porque eu quero esconder. Tá vendo como essa carta é dual? E ela é bem difícil de interpretar. Para mim, é uma das mais difíceis do tarô. Para interpretar. Tem que levar tudo isso em consideração. Ele pode representar também um mestre religioso, mas dentro deste mesmo aspecto. Um mestre que espera o seu aluno estar pronto para aprender. E aqui eu coloco o exemplo de Jesus, né? Do arquétipo de Jesus. Não vamos entrar no mérito da história que foi contada, e sim apenas do arquétipo de Jesus, né? Aquele que espera o seu discípulo estar pronto para absorver as informações da sua sabedoria, do seu conhecimento, porque o mestre, neste aspecto, no aspecto da energia do arquétipo do Papa, entende que eu posso, como mestre, direcionar, trazer alguma luz para o seu caminho. Mas a sabedoria é um caminho que você traça e percorre de forma individual. Eu posso te orientar em algum momento, desde que você esteja aberto para me ouvir e para absorver aquilo que eu trago para você como conhecimento. Mas só vai virar sabedoria quando você experienciar de verdade, se dedicar a entender. E aí tirar suas próprias conclusões. E trago também a reflexão sobre este arquétipo no sentido de ser mestre de si mesmo e mestres uns dos outros. Nunca colocando o mestre num pedestal, num lugar
de divindade e não de ser humano, porque a gente corre um grande risco de se frustrar quando a gente coloca o mestre num pedestal de divindade, tirando a qualidade real e verdadeira de ser humano. Somos mestres uns dos outros, e aí traz também este arquétipo uma outra reflexão. Quando você está num acesso um pouco mais privilegiado que o seu colega, entenda que somos mestres uns dos outros. E aquilo que você pode apontar como conhecimento ou luz no caminho do seu colega, ele também tem coisas que pode funcionar na sua vida como mestre, apontando caminhos que você não está enxergando tão bem. E aí você traz a consciência do seu ego, que não posso me envaidecer e não posso pregar. A minha experiência é uma, a forma como eu reagi pode não ser igual ao do meu amigo e a gente pode chegar no mesmo lugar, mas eu posso compartilhar com ele a minha experiência, sem a pregação de que seja o único caminho e a verdade absoluta. Na vida, todos nós somos mestres uns dos outros.